Alô, testando. Enfim. Oi, pessoal, fala. No vídeo de hoje a gente vai resolver o problema da fenda tripla, tá? A provinha aí do professor Gildemar tá chegando. E o problema da fenda tripla é interessante para a gente treinar, tá? Vou fazer a solução mais simples possível, só para pegar as ideias, beleza? Então, deixa eu tirar um print aqui, né? E trazer para um encodo. Opa. Tá, beleza, vamos ler. Uma onda sonora plana, harmônica, de comprimento de onda lambda, incide perpendicularmente sobre um anteparo opaco, com três fendas igualmente espaçadas, de espaçamento d, muito maior que lambda, beleza, para pontos de observação P situados à distância r, muito maior que d. Determine as direções de observação θ. Aí ele mostra a figura aqui em que aparecem os mínimos de interferência. Aí ele fala generalizando a 6.8.11, que é aquela para duas fendas, tá? De duas para três fendas. Ele fala qual é a intensidade dos mínimos e ele dá aqui uma expressão para ajudar a gente a calcular. Não vou demonstrar essa expressão, embora também não seja nenhum bicho de sete cabeças, tá? Só porque eu acho que foge da ideia do vídeo. Mas eu mostro no final qual seria a minha ideia para resolver caso eu não conhecesse essa expressão aqui. Então, tá, beleza. Então vamos fazer o esqueminha aqui, tá? O que a gente tem como esqueminha é mais ou menos o seguinte. Tá aqui. Aí aqui eu vou ter três fendinhas, né? Vou ter uma fendinha aqui, uma fendinha aqui e uma fendinha aqui. Beleza. Aí vamos dizer que tá... opa, não era dessa cor que eu queria. Só faz de uma cor essa merda? Só faz de uma cor, né? Esse aplicativo é uma trolha de aplicativo. Mas tá, beleza. Então o que tá acontecendo aqui, né? Tá aqui. Até aqui. O desenho ficou muito exagerado, tá? Na prática, que esses raios são. Como isso aqui tá muito distante, né? O desenho ficou exagerado, mas é bom que ver o triângulo. Como essa distância aqui, né? É muito, muito, muito grande. Esses raios aqui, eles, em tese, são efetivamente paralelos, né? Mas por conta do meu desenho, eles são bem inclinadinhos. Mas, enfim, pensem que esse ponto está afastado do anteparo uma distância muito grande. Então, é aproximadamente paralelo. Mas beleza, o desenho tá aí. O desenho não importa, o que importa é a matemática. Ahn, tá, beleza. Vamos começar a rabiscar um pouquinho esse desenho aqui, tá? Daqui pra cá tem uma distanciazinha D. Daqui pra cá tem uma distanciazinha D também, tá? O que eu vou fazer agora é pegar esse ponto aqui como referência. Eu poderia pegar qualquer ponto aqui como referência. Note que o desenho aqui, ele pegou como referência esse pontinho aqui do meio, tá? Mas não importa, tá? Eu vou pegar esse pontinho aqui de referência porque fica fácil de ver as diferenças de caminho, tá? Por que que eu disse que isso daqui é aproximadamente paralelo? Porque lembra que pro caso da fenda dupla, né? Esse cara aqui ele bate perpendicularmente, né? Isso daqui seria apenas outra fendinha dupla igualmente espaçada, então isso aqui também bateria perpendicularmente, né? Beleza. O que que eu vou dizer? Eu vou dizer que daqui para cá tem uma distância R1, daqui para cá tem uma distância R2 e daqui para cá tem uma distância R3, tá? Então note que essa diferença de caminho aqui seria quem? Seria R3 menos R1. E essa diferença aqui de caminho seria R2 menos R1. Beleza, o que eu vou falar agora é o seguinte, eu vou dizer que a onda chega.
a onda chega com a seguinte forma. A onda vai chegar com a seguinte forma, né? Ela vai ter uma certa amplitude, tá? Associada ao número de onda, né? R, no caso, a posição dela, e também uma certa velocidade aqui, ômega t, beleza? Por que que eu estou sendo o mais rigoroso possível aqui? Estou falando que a onda chega com essa forma. Eu não posso dizer que a onda se propaga com essa forma, porque a potência, né, a intensidade da onda, eu posso assumir também que ela está diminuindo conforme ela se propaga no espaço, né? Então essa amplitude aqui seria variável. Outra coisa importante aqui que eu estou falando, eu estou dizendo que essa distância aqui, né, esse Dzão aqui, ele é muito é, grande, tá, em relação a esse Dzinho, por exemplo, tá? E de forma, tudo isso para justificar que esses raios são paralelos. Esses raios aqui são paralelos, eu também posso afirmar que essas ondas, elas chegam aproximadamente com a mesma amplitude, tá? Claro, assumindo que poderia ter... Poderia não, vai, né, diminuir. São ondas esféricas, né? Diminuir a amplitude durante sua propagação, tá? Lembre que isso daqui são todas ondas esféricas, assim, tá? Tá indo assim. Então, de fato, a amplitude vai diminuindo. Mas tá, tudo isso para justificar esse termo chega aqui, né? Na prova, acho que de nenhuma forma o professor iria tirar ponto por isso. Mas tá, beleza. Portanto, a gente pode pegar a onda resultante, né? A onda resultante. Então, a onda resultante vai ser o seguinte, né? Meu y resultante vai ser igual à soma dessas três ondas aqui, né? Então, vai ser o meu A cosseno de K R1 menos ômega t mais A cosseno de K R2 menos ômega t mais A cosseno. Tá gravando? Mais A cosseno de K cosseno R3 menos ômega t. Beleza, o que é que eu posso pensar aqui agora? Eu posso pensar em fasores, né? Por quê? Todo mundo aqui tem a mesma frequência, né? Só muda a defasagem, né? Então, eu posso falar o seguinte, na frequência que eu tenho, né? Eu vou ter que esse fasor y, né? Vou colocar esse A em evidência. Colocando em evidência, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a defasagem do primeiro, E elevado a JKR1, mais, né? Vou ter essa defasagem aqui, E elevado a JKR2, mais E elevado a JKR3. Beleza? Beleza, e agora eu preciso arranjar algum truque para fazer essa soma ficar maneira, né? Por quê? No caso das duas fendas, né? Eu não tenho esse termo aqui, né? Nas duas fendas, eu não tenho esse termo aqui. Ou seja, eu vejo a relação geométrica entre R1 e R2 e resolvo o meu problema, tá? Só que agora eu tenho outro termo. Então, de novo, eu tenho que achar uma relação geométrica para eu conseguir simplificar o problema, tá? Então, a gente pode olhar para esse triângulo aqui, ó. Esse triangulinho aqui, tá? Eu vou recortar esse triangulinho aqui. Esse triangulinho aqui fica assim, ó, tá? Esse triangulinho aqui eu tenho aqui R2 menos R1 e aqui eu tenho R3 menos R1. Aqui eu tenho D e aqui eu tenho D, né? Ou seja, se eu fizer uma semelhança de triângulos aqui, né? Ou seja, o triangulinho pequeno, esse triangulinho aqui, né? Então eu vou ter que D sobre R2 menos R1 é igual aqui a relação para o triângulo maior, né? Ou seja, 2D sobre R3 menos R1. O que isso daqui está me dando? Né? Isso daqui está me dando que R3 menos R1 é igual ao dobro de R2 menos R1.
Só que me ajuda, né? Só que ajuda, por que que eu tô vendo? Eu tô vendo que a diferença do terceiro caminho, ela já está determinada pela diferença do segundo caminho, né? Então ele, entre aspas, se reduziu ao problema de duas fendas, né? Por quê? Eu vou pegar essa expressão toda aqui, tá? Eu vou pegar essa expressão toda aqui e vou colocar E elevado a JKR1 em evidência, tá? Então como é que fica? Fica A que multiplica E elevado a JKR1 e lá dentro vai ficar quem? Vai ficar 1 mais E elevado a JK. Aqui vai ficar R2 menos R1, né? E aqui vai ficar E elevado a JK. E aqui vai ficar quem? Vai ficar R3 menos R1. Só que eu sei que R3 menos R1 é a mesma coisa que duas vezes R2 menos R1, tá? Ou seja, todas as fases aqui são relacionadas pela diferença do segundo caminho. Então, eu posso denominar esse cara aqui de um certo delta. Aqui, então, vai ficar 2 delta. E eu posso aplicar agora a, a relação que o Moisés forneceu aqui, tá? Agora, Thiago, como é que você resolveria isso aqui se você não tivesse essa relação do Moisés? Bom, aí seria na boa e velha mão grande, tá? O que que eu iria fazer? Eu iria abrir isso daqui em um seno e cosseno, né? Vai ter parte imaginária, parte real. Aqui também vai ter parte imaginária, parte real. E é isso, cara. Tira o módulo, tira a fase e segue sua vida com a matemática normal que você sabe. Mas, enfim, aqui ele já te deu, né? Pra você só se importar com o significado físico da coisa, tá? Então, se eu tirar um módulo desse cara aqui, como é que fica? Na verdade, eu não vou nem tirar o módulo, eu vou tirar o módulo ao quadrado, porque ele deu a relação aqui ao quadrado, né? Então, se eu tirar o módulo ao quadrado disso daqui, vai ficar quem? Eu vou tirar o módulo desse cara aqui tudo, né? Vou pegar assim, né? Módulo disso ao quadrado. Aí vai ter o módulo disso ao quadrado e o módulo disso aqui ao quadrado, né? Então eu vou ter a ao quadrado. O módulo dessa exponencial aqui é 1, né? Então isso aqui vezes essa expressão aqui que ele deu, né? Então vai ser o seno desse delta, que eu chamei de... Na verdade eu chamei o delta pegando o K aqui, né? Delta é a defasagem, né? Perdão. Deixa eu apagar isso aqui. Tem que pegar o Kzinho, né? Então aqui é o delta, aqui é 2 delta. Então vai ser o seno de 3 meios do meu delta, ou seja, K delta R2, né? Seria o segundo caminho, sobre o seno de 1 meio de K delta R2. Tudo isso daqui ao quadrado, beleza. Ele pede a intensidade e a posição angular dos mínimos, né? Então, o mínimo ocorre, né? Quando esse cara aqui, esse aqui é um seno, né? Então basta zerar esse seno aqui, né? Com o cuidado de não zerar o denominador, né? Então, vai ser quando esse seno aqui vale zero. Esse seno aqui vale zero quando o argumento é múltiplo de π, tá? Então, eu tenho que 3 meios vezes k. K é a mesma coisa que 2π sobre lambda, vezes o meu delta R2. Isso daqui tem que ser um múltiplo inteiro de π, né? Então, nπ, tá? Então, π corta com π, 2 corta com 2. Eu tenho que a diferença do meu segundo caminho, para ser mínimo, né? Tem que ser nzinho sobre 3 vezes lambda, tá? Com n pertencente aos inteiros aqui, tá? Sem o zero, né? Sem o zero. O símbolo para tirar o zero é colocar esse um asteriscozinho assim, né? Porque se colocar o zero aqui, zero denominador também não pode. A priori, né, a gente sabe que o zero, né, essa referência aqui, sempre vai dar um, um máximo, né? Eu acabei de perceber que eu estava usando o microfone errado. Alô?
Acabei de perceber que estava usando o microfone errado, né? Isso é triste. Whatever. Tá, tudo bem. Então, isso daqui é a condição de mínimo. Agora a gente vai ver a posição angular, né? A posição angular a gente viu aqui, né? Esse cara aqui vale θ. Esse cara aqui vale θ de qualquer forma, de toda forma, né? Como esse cara aqui também vale θ, né? Esse cara aqui também vale θ. Esse cara aqui também vale θ, né? Porque é aproximadamente paralelo, né? Mas o θ também está aqui, né? Então, aqui o θ. Então eu posso dizer que o seno de θ é igual a delta R2 sobre D, né? Então isso daqui vai ser igual a n lambda sobre 3D. E essa é a nossa posição angular, né? Note que para achar o máximo seria um problema um pouquinho mais difícil, né? Teria que pegar essa expressão toda, derivar, igualar a zero, analisar ponto de máximo, mínimo, né? Seria um problema de cálculo 1 mais, né? Acho que por isso que o Moisés optou por perguntar os mínimos. Mas, enfim, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.